O grande destaque do dia foi a operação contra os Houthis aqui no Iêmen. Ontem, vocês lembram, um drone do Iêmen atingiu Eilat, causou uma série de feridos ali na região. Eilat, essa cidade aqui no sul de Israel. E hoje Israel deu o troco aqui e atingiu uma grande quantidade de alvos aqui nos Houthis, no Iêmen, na cidade de Saná. Um excelente resultado esse daqui, né? Também temos, do ponto de vista diplomático, a problemática toda da flotilha da Self, né? Aquele grupo de desocupados que pegou barco e está indo em direção a Gaza. Israel está preparando uma operação para impedir esse pessoal, para forçar o bloqueio que acontece. É um bloqueio israelense e egípcio contra a interferência de Gaza, né? Esse bloqueio é aprovado pela ONU, inclusive, mas aí tem um problema. A Espanha e a Itália mandaram barcos de guerra para acompanhar a flotilha da Self. Então a gente arrisca ter uma guerra entre Itália, Espanha e Israel. Vai ser uma coisa muito chata de acontecer. Vamos ver o que vai acontecer no final. Eu acho que no final das contas os Estados Unidos vai mandar um sabão para Espanha e para Itália e não vai ter nada. Mas vamos ver. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por meu professor de economia Sossa, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continuam os avanços israelenses ali na cidade de Gaza. Como vocês sabem, vários soldados, vários batalhões de Israel continuam avançando ali. Houve ataque a 170 alvos na faixa de Gaza como um todo nos últimos dias, e mais avanço ali em direção à cidade de Gaza, né? Houve a identificação aqui de locais com munição do Hamas e armadilhas também para os soldados. Isso tudo foi eliminado pelas tropas israelenses ali, né? Aqui, ó, hoje mais cedo, tropas israelenses destruíram uma posição profunda dentro de Gaza, né, bem dentro de Gaza, onde inúmeras armas e ajuda humanitária roubada estavam sendo escondidos, né? A instalação continha terroristas ali e foi localizada pelas tropas da 401ª Brigada, e dentro da estrutura os soldados encontraram várias armas, 20 dispositivos explosivos, dezenas de granadas, armas de fogo e caixas de ajuda que tinham sido roubadas, né? Então isso daqui é a indicação, e depois eles eliminaram tudo para garantir que o Hamas não vai usar mais esse lugar, né? Numa dos ataques feitos de ontem para hoje, foi eliminado o Wahel Mutrieh, que é um comandante de pelotão do Hamas que participou do ataque do dia 7 de outubro no Nahal Oz, no kibbutz Nahal Oz, e ele era um comandante da Nukba, né, que é a força de elite dos palestinos ali, do Hamas, e também fez ataques contra várias tropas israelenses aqui durante essa guerra, né? Infelizmente, Israel também perdeu um soldado de ontem para hoje, o sargento Shalashil Shimon Damelash, de 21 anos, de Beersheba. Infelizmente acabou falecendo no ataque de ontem para hoje. Essa é a tristeza. Essa operação para tomar a cidade de Gaza é uma operação que certamente Israel vai ter sucesso, mas é inevitável que vai haver um preço a ser pago por isso, né? Infelizmente. Meus sentimentos aí à família e aos amigos do Shalashil. Além disso, Israel também fez um ataque na região da Judéia e Samária. 2 terroristas da Jihad Islâmica Palestina, ali na cidade de Tamum, foram eliminados. Eles estavam planejando um ataque terrorista contra Israel. São esses 2 manés aqui, nesse local aqui, ó, aqui nessa cidade aqui, Tamum, dentro da Judéia e Samária, e enfim, eles foram eliminados nisso daqui, né? No sul do Líbano está acontecendo uma série de protestos e manifestações do pessoal do Hezbollah. É o aniversário da eliminação do Nasrallah, então o pessoal está fazendo algumas manifestações e já teve confusão ali com a polícia e as forças armadas do Líbano, né? A gente torce muito para o Líbano conseguir conter essa onda de violência do Hezbollah. Realmente é muito triste essa quantidade enorme de terroristas ali no Líbano, né? Bom, vamos falar um pouco sobre os Houthis, porque essa foi, na verdade, o ponto central do dia de hoje, né? Ontem Israel sofreu um ataque aqui na cidade de Eilat, essa cidadezinha aqui no sul de Israel, e com um drone dos Houthis que acabou causando danos, né? 20 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave, e agora Israel fez a resposta aqui contra os Houthis, né? E foi uma resposta bastante forte.
O Israel Katz, que é o ministro da Defesa israelense, falou que nós enviamos um poderoso ataque em inúmeros alvos terroristas da organização dos Houthis na parte de Saná, como parte da operação Pacote de Passagem, né, o nome da operação que eles fizeram aqui. A Força Aérea atacou vários campos militares, inclusive o campo do general do Estado-Maior dos Houthis, né? Eliminou dezenas de terroristas dos Houthis e destruiu vários conjuntos de drones e munições, né? E, como eu prometi ontem, quem nos atacar será atacado 7 vezes mais forte, né? Aqui está a indicação, um gráfico que foi feito do pessoal do ataque, né? Lembrando que a capital dos Houthis é aqui em Aden, Essa área azul aqui é o governo legítimo dos Houthis, é a parte azul e a parte verde. Os vermelhos é que são os terroristas lá do Irã, né, dos Houthis que têm atacado Israel, né? Então, aqui em Saná é a capital da parte ocupada do Iêmen, né? Aden é a capital da parte legítima do Iêmen. Então aqui você vê que teve vários ataques aqui em várias posições. Israel fez vários ataques ali em instalações que pertencem aos Houthis, né? E aí tem um monte de imagens aqui, ó. Menos de um dia depois do ataque de drone lá em Eilat, os terroristas dos Houthis sofreram bastante, teve dezenas de mortes nisso daqui, né? Aqui, segundo um oficial de segurança de Israel, cerca de 65 munições atingiram, né, 65 mísseis atingiram os alvos lá em Saná, com mais de 15 aeronaves envolvidas, atacando o quartel-general dos Houthis, bem como instalações de segurança e inteligência e também um quartel de propaganda e campos que mantinham armas e terroristas, né? Segundo o Saudi Al-Haddad, que é uma mídia árabe, né, dizem que foram vários ataques contra instalações dos Houthis, bem como um distrito perto do Palácio Presidencial e também num bairro central lá dos Houthis, lá de Saná, né? E aqui tem mais imagens aqui sobre os ataques e mais informações aqui. Segundo relatórios do Israel, cerca de 50 terroristas Houthis foram eliminados no ataque de hoje. Excelente notícia isso, né? E o exército israelense prometeu conduzir operações adicionais contra os Houthis no futuro próximo, depois do ataque de hoje em Saná. Então essa foi só a primeira parte do ataque, ainda vão ter outras operações por ali, né? Os militares estão determinados a remover a ameaça que os Houthis representam para o Estado de Israel, seja necessário onde for, né? Seja aonde for necessário. Bom, o exército disse que identificou o motivo que levou à falha do Iron Dome com o drone dos Houthis que acabou atingindo Eilat, né? Porque lembra, Israel tem um mecanismo de proteção muito forte. E lógico, Eilat é um ponto sensível, porque é o mais próximo dos Houthis para ser atingido, né? Segundo, esse sistema falhou, o Iron Dome falhou, né? Todo sistema de defesa antiaéreo, não existe sistema 100% de defesa antiaéreo. Ele elimina a maior parte dos mísseis e dos drones e coisa e tal, mas um ou outro acaba sempre passando, né? O Iron Dome, sem dúvida alguma, é um dos melhores do mundo, é um excelente sistema, mas mesmo ele de vez em quando tem falhas. De acordo com uma investigação da Força Aérea Israelense, o drone foi detectado relativamente tarde, de forma que quando ativaram as sirenes e fizeram todo o protocolo para derrubar o drone, não deu tempo de fazer a eliminação, né? Tentativas de interceptar com o Iron Dome não tiveram sucesso e a razão para isso foi identificada e corrigida e medidas foram implementadas. Então eles não dizem aqui. Bom, um dos motivos eles já disseram que foi a demora em detectar esse drone, né? Mas o que mais que falhou lá para eles não conseguirem reparar o problema, né? Derrubar o drone, a gente não sabe, mas segundo eles descobriram e já consertaram e não vai ter mais esse problema, né? E bom, teve também um míssil balístico lançado pelos Houthis agora há pouco, mas ele não chegou nem a entrar no espaço aéreo israelense, foi derrubado antes disso, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Irã, que estaria reconstruindo a capacidade balística dele, como, né, está começando a trabalhar, a reconstruir diversos sites, né, diversas instalações de mísseis balísticos. Lembra que o ataque de Israel contra o Irã, né, a Operação Leão em Ascensão, não apenas visou destruir as centrífugas do Irã, mas também
a capacidade de mísseis de longo alcance do Irã, né? E teve muito sucesso nisso, conseguiu destruir uma quantidade enorme. O Irã lançou pequenos ataques contra Israel, não conseguiu muita coisa. De qualquer forma, parece que o Irã está reconstruindo essas instalações, mas vamos ver se a gente consegue impedir isso, né? Bom, continua a flotilha indo para Gaza, né? A flotilha da Selfie da Greta, que não é mais da Greta, porque a Greta já desistiu, né? Nós temos, segundo um porta-voz do exército israelense, nós temos evidência clara que a flotilha está sendo organizada pelo Hamas e pelos apoiadores europeus, né? A marinha israelense está pronta para parar isso, nós já tivemos experiências com flotilhas anteriores, e a Itália e a Espanha colocaram barcos navais, né, barcos da marinha, para proteger a flotilha em caminho a Gaza, em direção a Gaza. Então a Itália e a Espanha decidiram que, de forma proposital, vão pegar e vão seguir esses manifestantes esquerdistas aí que querem fazer lambança lá em Gaza, né? A Espanha disse que esses navios que estão se unindo à flotilha são apenas para ajuda e não ameaçam ninguém, incluindo Israel. O problema é que há um bloqueio determinado pela ONU ali na região da faixa de Gaza. É o bloqueio de Israel e do Egito contra entrega de arma na faixa de Gaza. Então, esse bloqueio da ONU está ativo. Se a Espanha ou a Itália interferirem no bloqueio, né, Israel já tem motivo para afundar esses barcos. Ainda mais que é barco militar, então Israel pode afundar sem problema nenhum. Barco militar violando bloqueio determinado pela ONU, meu amigo, pode afundar que não dá problema nenhum. Israel realiza operação contra flotilhas com brasileiros no Mediterrâneo. Então Israel está fazendo operações aqui contra a flotilha e já avisou que o pessoal não vai chegar, não vai conseguir chegar lá. Eu acredito que não vai chegar mesmo. Outra coisa importante que o pessoal traz aqui é que a Microsoft bloqueou o uso do Azure, né? Descobriu que Israel estava usando o Azure para rodar sistemas que faziam vigilância sobre palestinos. E aí cortou isso porque diz que é contra os termos de serviço. Não é nada que o pessoal de Israel ligando lá para o Trump dá um jeito de converter isso aqui rapidinho, sem problema algum. Porque, aliás, é a conclusão que chegou essa reportagem aqui da BBC, né? Teve o reconhecimento do Estado palestino por europeus, mostra só uma coisa, que os Estados Unidos é a única potência que conta no final das contas. Enquanto Israel estiver com os Estados Unidos estiver apoiando Israel, pode ficar brincando de reconhecer qualquer coisa que vocês queiram, que não vai fazer diferença nenhuma. E a Microsoft também, eu espero que ela esteja muito pronta para responder ao Trump por que tirou o acesso de Israel a isso daqui, né? Tá dizendo que é vigilância em massa. Ora, é vigilância contra os terroristas do Hamas, pô. Você quer então que os terroristas planejem um novo 7 de outubro sem Israel visualizar nada, né? E eu tenho certeza que Israel não estava usando de graça esses aplicativos da Microsoft, esses sistemas. O Azure é o armazenamento em nuvem da Microsoft, né? Realmente você pode comprar potência computacional para usar lá, né? E, bom, vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, porque, de novo, eu acho que é só um telefonema do Trump e resolve isso daqui em 2 segundos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.